Eu digo que aqui parece um consultório de cardiologista, porque quem sobe, né, não é fácil. Mas eu sei que o Senhor ele tem algo sobrenatural para as nossas vidas. Eu sei que Ele vai operar grandiosamente, porque Ele falou muito ao meu coração. Com tudo aquilo que Ele já operou na minha vida, eu sei que o Senhor fará. Amém? Eu quero convidar vocês a se colocarem de pé, por favor. E antes de iniciar, eu quero louvar, junto com vocês, uma canção que... Eu não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes o Senhor ele me dá primeiro louvor, para depois desaguar pela palavra, naquilo que Ele quer falar conosco. E eu sei que nós, nesta noite, nós vamos discernir aquilo que é a voz do Senhor. E eu sei que a voz de Deus, eu tenho certeza, igreja, uma coisa é certa, ela é libertadora, amém? Quando o Senhor fala conosco, Ele traz algo sobrenatural, Ele transforma, Ele muda, Ele faz tudo. E eu tenho certeza do melhor para cada um de nós. Porque Ele é grande, Ele é maravilhoso. E Ele operará sobre nossas vidas nessa noite. Aleluia. Ministra essa canção junto comigo. Aleluia. Tua voz, Senhor. Se você sabe cantar, louva essa canção comigo. Tua voz, Senhor, ecoa sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Isso, Senhor, opera sobre nossas vidas. Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz à escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Silencie, igreja. Não silencie a voz do Senhor na tua vida. Louve ao Senhor, diga o mais alto que você puder. Eu morro se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança
começo, meio e fim. Tua voz é tu. Aleluia. Levante suas mãos. Levante suas mãos nessa noite. Declara ao Rei dos Reis. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Nesta noite, declara, Senhor, a tua palavra aos nossos corações. Diga isso, igreja. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra dentro do teu altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. É o Brasil que está dizendo, Senhor. Se alegra dentro do teu lugar. Se eu Te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, Eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. É curo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. é Senhor. Tua voz é cura. Aplauda o Senhor. Aleluia. E assim a palavra do Senhor diz lá em Ezequiel, por favor. Abram lá o livro de Ezequiel. Todas as vezes que nós escutamos a voz do Senhor, saiba que tem algo no secreto para nos abençoar. Deus, Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. E lá em Ezequiel 47, 3, quem abriu, diga aleluia. Quando você for abrindo, vai dizendo glória a Deus. Amém? Ezequiel 47, 3 diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel que mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, cintura. Mediu ainda mais 1000, outros 1000, e era já um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio para o qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Amém? Pode sentar. O Senhor, nessa noite, através dessa passagem, Ele nos faz refletir a respeito dos relacionamentos e daquilo que Ele nos faz viver quando nós estamos em relacionamento com Ele.
todo relacionamento, ele traz intimidade, né? Quando a gente tem um relacionamento começa namoro, noivado, casa, um relacionamento com um amigo, um relacionamento com algumas pessoas do trabalho, isso faz com que você tenha comunhão e intimidade. E Deus, Ele nos traz, através dessa palavra, uma visão. O Ezequiel, ele é levado para que ele pudesse entender que todo relacionamento, toda entrega, tudo aquilo que Deus ele estava querendo mostrar a ele, conduzi-lo para que ele vivesse o sobrenatural dele, necessitava que naquele instante ele confiasse. Mas nós, como igreja, como é que nós estamos nesse relacionamento? Às vezes, nós estamos no culto da unção, um culto abençoado que nos traz a viver aquilo que Deus ele tem a cada palavra, a cada pessoa que tem ministrado aqui, aos estudos que têm sido bênção para as nossas vidas. Há tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado. Mas, às vezes, esse chamado para nos mostrar, para nos fazer conduzir a andar por um rio, faz com que a gente viva um relacionamento com o Senhor pelos tornozelos. E Deus, Ele quer nos mostrar, Ele quer nos conduzir, Ele quer nos levar a viver algo mais próximo dEle, algo mais íntimo dEle. O Senhor, Ele trabalha em nossas vidas por processos. Nada começa, né? Deus, Ele trabalha, Ele nos conhece. Ele sabe todos os nossos processos. Ele sabe tudo que nós precisamos. Ele sabe tudo que Ele vem para operar em nossas vidas. E muitas vezes os processos, as etapas de Deus em nossas vidas é uma medida que Ele dá, porque Ele quer ver até onde nós podemos ir. É uma medida que Ele nos dá, porque Ele quer ver o nível de entrega que nós devemos dar a Ele. Se eu pudesse perguntar, se todos pudessem falar aqui, como você começou a sua caminhada? Como você iniciou esse teu processo, essa tua entrega? Quando Deus ele pegou a tua mão e te conduziu, e te mostrou, te levou a viver algo sobrenatural. Eu lembro que todos nós aqui, um dia, quando nós nos entregamos ao Senhor, com certeza, vem na nossa mente ali na hora um turbilhão de coisas. Eita, olha, tu vai parar com isso, tu não vai fazer mais isso, ou tu não vai escutar mais isso. Mas o Senhor, Ele trabalha em nossas vidas pelos processos. Ele só quer que nós nos dispusemos e nos entreguemos a Ele, porque Ele tem algo grande para as nossas vidas. Ele tem algo sobrenatural. As águas do Senhor, o caminho que Ele tem para cada um de nós. Muitas vezes nós, nesse relacionamento aqui, vamos dizer. Às vezes nós demoramos tão pouco tempo conversando com o Senhor, mas nos damos tanto às redes sociais. E o relacionamento com o Pai? Será que as águas que o Senhor ele tem derramado em nossas vidas têm estado apenas só nos tornozelos? Deus ele quer nos levar a ver, Ele quer nos encharcar, Ele quer nos conduzir a viver algo novo. Ele quer nos conduzir a viver algo que Ele preparou para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer que nós não vivamos na instabilidade emocional que o mundo prega, que as pessoas pregam, que o mundo muitas vezes nos traz e nos faz viver numa cadeia, numa instabilidade, que nós não avançamos para aquilo que Deus ele quer nos mostrar. A visão do Pai nessa noite, a visão daquilo que Ele preparou para as nossas vidas, aquilo que Ele tem para nós, naquilo que Ele trouxe à minha vida através de Ezequiel,
quando Ele conduz, quando Ele usa, quando Ele mostra, através de uma visão, aquilo que Ele quer fazer, trazendo para a nossa realidade. Ele quer, sim, igreja, nos levar a algo mais profundo. Ele quer que nós venhamos a viver algo novo com Ele. Todos os dias, a palavra do Senhor se renova em nossas vidas. Esses dias, essa semana, eu tenho compartilhado com a minha família umas experiências bem diferentes. Nicolas completou 7 anos, está bem falante, muito falante. E eu sempre... Ele tem um momento dele. Quando ele vai dormir, a devocional dele, ele apronta o dia todo. Mas à noite ele entende que ele tem que entregar ao Senhor tudo que ele fez, para Deus perdoá-lo. E eu tenho compartilhado alguns áudios que eu consigo pegar dele na hora que ele está fazendo a oração. E essa semana, o Senhor falou muito ao meu coração através da vida dele. Porque ele tem me perguntado todo instante. Ele agora está com uma ideia de que ele é muito voltado a números. Acho que ele puxou ao Edson. Ele é muito, muito mesmo. Ele faz cálculos mentais com uma rapidez muito precisa. E ele gosta muito de, às vezes, quando ele está fazendo umas trelas, umas coisas assim, Nicolas, não faz isso, tal. Nicolas, tu tem que estudar, porque aí, quando tu crescer, tu vai trabalhar. Ele, mamãe, mas eu acho que não vai dar tempo. Que ele tem dito a mim essa semana, igreja, constantemente, que o Senhor ele vai voltar e que não vai dar tempo dele trabalhar. Se o Senhor não voltar, ele vai ter que trabalhar. Mas tudo que eu falo para ele faz, mamãe, não vai dar tempo, porque Jesus está voltando. Eu digo, amém, Nicolas, o Senhor está voltando. E ele tem falado isso constantemente. E quando ele vai orar, ele tem orado muito por um tio meu. Todas as noites. Eu disse à família que agora o motivo de oração dele tem sido esse meu tio. Aí eu consigo, às vezes, gravar o áudio dele. E eu disse, Senhor, o teu filho de 7 anos clama por uma pessoa que não conhece a Ti. E o que é que eu estou fazendo com tanto tempo de evangelho? Mas o que nós estamos fazendo como igreja para buscar os perdidos, assim como Jana falou aqui. As águas que o Senhor ele quer nos levar, as águas que o Senhor ele quer nos mostrar, precisa de relacionamento. Porque a voz de Deus, ela nos abre portas, amém? A voz do Senhor, ela é libertadora. A voz do Senhor te faz viver algo que você nunca imaginou. Porque a voz do Senhor, como diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta. A voz do Senhor faz com que quando nós abrimos essa porta, Ele faz algo novo em nossas vidas. Deus nessa noite, Ele quer um relacionamento conosco. Deus nessa noite, Ele quer nos mostrar que quando nós abrimos essa porta, Ele tem algo grande para as nossas vidas. Deus nessa noite, Ele quer que a gente mostre o interior. Que a gente mostre aquilo que só Ele, porque Ele sabe, amém? O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Ele é onisciente. Ele sonda. Mas Ele muitas vezes quer que falamos. Muitas vezes Ele quer essa atitude de abrir a porta. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus, Ele quer relacionamento. Nós só convidamos para a nossa casa, levamos para a nossa casa aquelas pessoas que a gente tem relacionamento. Aquelas pessoas que são mais próximas, convidamos amigos sim, mas tem gente que tem mais frequência porque tem relacionamento. Existem momentos em nossas vidas, igreja,
que Deus quer que nós falamos aquilo que Ele precisa transformar. Ele quer nos levar sobre águas que passem do tornozelos. Ele quer nos mostrar que nós possamos, chegar a um nível além daquilo que nós imaginamos. Porque pelos olhos da fé, igreja, o Senhor, Ele tem, uma palavra dele basta. Mas Ele quer ver as nossas intensidades, Ele quer ver os nossos relacionamentos, porque Ele quer que a gente entenda que tudo nós podemos nele que nos fortalece. Ele quer que a gente convide, Ele quer que nós o convide, Senhor, vem, de fato, vem, Tu és Senhor da minha vida, caminha comigo, me ensina a depender de Ti. Quantas vezes nós não exercemos a fé que o próprio Senhor nos ensina na palavra dEle? Às vezes a gente estuda para alguma determinada coisa e a gente diz, mas só tem 20 vagas, você vai ocupar as 20? Você só precisa de uma. Ah, não, eu vou, mas eu acho que nós possamos acreditar naquilo que o Senhor Ele tem para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer que muitas vezes venhamos a dar um passo. Que a gente venha acreditar naquilo que Ele pode fazer, amém? Que a gente venha acreditar na voz dEle. Voltando para Nicolas, ele ontem perguntou a mim, mamãe, como é que eu sei que Jesus está falando comigo? Aí ele está nessas perguntas assim, né? E a gente tem que, porque é criança ainda, então a gente tem que elaborar uma resposta para ele entender. Eu disse, mãe, vê. Quando tu vai orar, às vezes tem situações que a gente está orando por uma determinada coisa e acontece. Às vezes vem um pensamento em nossa mente, é o Senhor falando conosco. Aí ele fica, Deus está falando comigo agora. Aí, amém, Nicolas. E ele tem, assim, sentido todos os dias. Eu estou pensando aqui, porque ele deve estar dormindo, já que ele dorme cedo, 7h30. Mas ele está cantando muito aquela canção, é Ele. É Ele, por Ele que eu estou gastando. Ele só dorme quando eu coloco essa canção, ele pede. E aí o Senhor tem me ensinado, através da vida dele, que esse relacionamento, ele está iniciando um relacionamento com o Senhor. Desde o dia que ele completou 7 anos, que ele falou para mim quando acordou, mamãe, eu decidi. Ele decidiu. Às vezes ele esquece da decisão, mas ele decidiu. E ele agora que ele está despertando para aquilo que o Senhor está mostrando através da vida dele. E esse relacionamento que Deus ele nos convida a nos aproximarmos, nos aprofundarmos, andar. Muitas vezes quando ele diz lá em Apocalipse, ouve, escuta a minha voz. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja, nós estamos ouvindo, se baixar, o som, a gente vai poder ouvir os carros passando lá na frente. A gente pode ouvir, um exemplo, se boy falar alguma coisa ali com... Eu esqueci o nome dele, Esqueci. Adeilson, minha gente. Se eles falam um tom de voz um pouquinho, a gente pode até ouvir, mas a gente não vai compreender. Mas quando a gente escuta a voz do Senhor, a gente se prende, a gente presta atenção, a gente interage, a gente avalia, a gente atesta, a gente intensifica aquilo, porque a gente usa as nossas funções biológica e intelectual para compreender. Então, igreja, muitas vezes estamos assim, ouvindo, mas nós não estamos escutando aquilo que o Senhor ele tem para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz lá em João 8:47, que quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Quem é pai aqui, mãe, se o seu filho
chorar. Pode ter um monte de criança, meu filho. Mas a gente identifica a voz do menino. Identifica. Amém? Quem é pai aqui identifica? Identifica porque é algo que você conhece. E para nós termos intimidade com o Senhor, nós temos que conhecer aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Para nós termos intimidade ao Senhor, nós temos que acreditar naquilo que Ele preparou e separou para nós. Porque muitas vezes, igreja, nós abrimos tantas portas daquilo que não é a porta que Apocalipse manda abrir. Nós abrimos a porta para a depressão. Nós abrimos a porta para a tristeza. Nós abrimos portas para tantas coisas, para a solidão. Nós abrimos portas que não são as portas que Deus te conduz para abrir e ter um relacionamento com Ele. E hoje, no culto da unção, que nós possamos aprender que existem portas. E nós que somos seres racionais, seres intelectuais, que raciocinamos, que interagimos, que interpretamos, que avaliamos, que nós possamos entender no culto racional aquilo que o Senhor Ele tem falado para nós. Que nós possamos discernir a voz do Senhor, discernir as portas que Ele pede para você abrir nessa noite. A porta da esperança, a porta do que tem jeito, sim. A porta do milagre, irmãos. Que nós possamos viver o milagre que Deus conquistou na cruz para as nossas vidas. Que nós possamos tomar posse daquilo que Ele já separou. Já existe, Cris, algo separado para ti. Nós possamos tomar posse daquilo que Ele preparou, Rafael, porque a nossa caminhada com o Senhor tem que ser algo sobrenatural. A nossa caminhada com Deus tem que ser algo daquilo que nós não vimos, ou não pensamos, ou não imaginamos. Tem que ser algo daquilo que o Senhor Ele prega na sua palavra. Eu lembro que uma vez, faz muitos e muitos anos, lá em casa, né, o primeiro a aceitar Jesus foi o Edson. Depois foi Maninha, depois foi eu. Por último foi papai. Mas existia um momento, um período que só estava indo eu, mãe e papai. Não, eu, o Edson e Maninha. Era. E teve uma noite, eu não sei se Maninha lembra disso, porque faz muitos anos, que eu estava escalada, estava no louvor. E eu vi papai entrando na igreja. E eu disse, aí quando eu desci, aí eu disse, mãe, papai veio hoje? Ela fez, não, menina. E ali Deus Ele falou tremendamente ao meu coração. É isso, filha. Tu tem que ver. Tu tens que começar a ver aquilo que você almeja, aquilo que Deus Ele tem preparado para a tua vida. Comece a ver. Um dia eu comecei a ver. Um dia eu comecei a acreditar que Deus Ele tem planos maiores daquilo que eu imaginava para a minha vida. Gente, se eu for contar a minha experiência na educação, eu comecei ensinando no quintal da minha casa. Meu pai fazia banco de madeira para os meus alunos sentarem. O meu primeiro aluno foi Medson, o Edson, o maior da igreja. Foi meu primeiro aluno. Fiel. A mãe dele acreditou que eu podia alfabetizá-lo e Deus me honrou. E aí, Deus foi mandando. Eu tinha 4 turnos de 10 crianças. Eu tinha 40 meninos circulando lá dentro de casa, fora o Edson que ensinava embaixo e eu ensinava em cima. Era muito menino dentro da minha casa. Muito menino. Vocês não têm noção da quantidade de criança que passava ali dentro. E Deus, Ele me honrava, porque era tanta gente procurando reforço.
tanta gente procurando reforço, mas eu acreditei. Eu acreditei, porque eu dizia, eu quero fazer uma faculdade. E eu preciso exercer aquilo que o Senhor tem me dado. Mas eu preciso abrir essa porta, Senhor, me dá uma estratégia. Reforço. Porque muitas vezes, igreja, nós pensamos que, desmereceu, porque, está ensinando um reforço no quintal de casa. Aquilo que tu faz com perfeição, Deus apriora e te faz viver em lugares altos. Quando você abre a porta da esperança, quando você caminha com o Senhor e Ele te leva a andar mais 1000, mais 1000, mais 1000, Ele está te fazendo, igreja, enxergar o sobrenatural dEle. Deus não te fez. Olha para a pessoa que está do teu lado. Diz, Deus não te fez para viver na mediocridade. Ele te fez para viver em lugares altos. Aplauda o Senhor. Porque o Senhor, Ele nos capacita. E chega um momento, Valdênia, que você diz assim, Deus, meu Deus, porque eu cheguei um momento que eu disse, Senhor, eu não quero, não manda mais menino, não. Já está dando para eu pagar a faculdade. E o Senhor, de fato, Ele não mandou, porque não tinha nem mais lugares para colocar tanto do menino. Era muito menino. E teve não sei se o Edson lembra, uma vez choveu pra caramba. Na sala de aula de Edson, que era no quintal de baixo. Os meninos estudando em água, passando. Aí subiram lá para a minha sala. Eu me incomodei, porque era muito menino lá em cima. A gente espalhava na sala, no terraço. Gente, é lindo. Sabe por que é lindo? Porque hoje a gente vive o sobrenatural de Deus. Porque quando você é fiel ao Senhor, quando você abre portas, quando você acredita, quando você pega na mão de Deus e Ele te faz andar mais 1000, mais 1000, Ele te faz andar e Ele te faz enxergar que vai chegar um momento e dizer, não, Deus, espera aí, tá bom, o teu sobrenatural, mas me encharca, Senhor. Me encharca a viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí, quando você é fiel ao Senhor, as bênçãos, elas correm atrás de você. Você nem precisa entregar currículo, amém? Nem precisa. Quando você é fiel ao Senhor, as pessoas vão te procurar. Quando você é fiel ao Senhor, as portas vão se abrir. Você diz, gente, mas eu nem falei. Mas o seu nome, Rayane, ele vai ser ouvido, porque Deus, Ele faz algo sobrenatural. A melhor indicação, minha gente, é aquela que vem do Senhor. Como eu quero que meu nome seja entoado pela voz do Senhor. E aí eu disse, Senhor, agora tá bom, eu quero ir para uma escola. E aí eu fui para uma escola. A minha primeira escola foi o João Brito. Amo aquele pessoal de lá. Tenho um carinho muito grande por todas elas. E eu disse, Senhor, estou fazendo faculdade, mas eu sei que vai chegar um momento que eu vou andar mais. E essas águas, elas vão cobrir e elas vão inundar a minha vida. Porque eu acreditava no sobrenatural de Deus. Quando você vem para cá, quando você faz o voto de 7 quartas-feiras, você está dizendo assim, Senhor, eu acredito no teu sobrenatural. É impossível, mas eu sei que vai acontecer. E aí eu fui para uma escola, sendo que chega um momento que a bênção do Senhor, ela transborda de uma forma que não dá mais. E eu disse, eu quero ir para uma escola maior. E aí eu fui para o Colégio Pontual, lá na Caxangá. Amo, até hoje a gestora fala comigo. Quem me conhece aqui sabe, ela todos os anos, ela me manda zap no final do ano. Mary, preciso de indicações para sala de aula, para auxiliar. E aí eu saio indicando, porque eu passei
mas eu deixei uma história. E isso é muito importante. Quando você passar, quando você se tornar conhecido pelo Senhor, quando você for fiel a Deus, Deus vai lhe fazer andar em lugares altos. Porque o transbordar dele, a porta dele, que não seja a porta de palavras contrárias, mas que sejam portas de esperança, de ousadia. Seja ousado nos seus sonhos, igreja. Seja ousado naquilo que Deus ele quer te dar. Tenha paz. E Deus te fará o sobrenatural. Ele vai te conduzir. Porque todo relacionamento, ele requer de nós uma escuta. Todo relacionamento requer de nós algo grande. Então, o que você tem pedido ao Senhor? O que Deus não tem te dado? O que Deus precisa te libertar nessa noite? Quais as águas que você tem que mergulhar para que venha a cura? Qual a água nessa noite que você tem que mergulhar? As águas que correm do rio do Senhor. Porque essas águas, elas curam, elas libertam. Era Sara. Não escute outras vozes. Às vezes a gente conta sonhos. E aí vem as pessoas para enterrar. Trazendo uma palavra negativa para te fazer. Poxa, será? Esse será? Já duvidou. Naquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E eu lembro, em cada experiência minha, de portas que foram abertas. Mas portas que Deus fechou, pastor, para abrir outra maior. Porque não foram portas fechadas, não, foram portas que foram oportunidades para portas maiores. E aí vem, né? Eu disse, pronto, terminei a faculdade. Porque a gente que ainda está fazendo faculdade, às vezes na área de educação, a gente precisa começar para uma escola particular, porque geralmente o público requer de você uma especialização para você passar no concurso. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu disse, pronto, agora eu quero algo grande, maior. E eu lembro, esses dias eu estava comentando, eu disse, meu Deus, existem situações em nossas vidas que a gente faz, meu Deus. E para os meus olhos, 10.300 pessoas, eu fiz, meu Deus. Eu nunca mais esqueço desse número. Mas eu só queria uma vaga. E o Senhor, Ele nos ensina, até nisso Ele nos ensina a orar. Eu sempre digo isso a Jussiele, eu digo, quando você for fazer qualquer coisa na sua vida, se for na área de concurso, peço para ser classificada, não peço para ser aprovada. Porque até isso o Senhor me ensinou a orar. Porque quando você tem um relacionamento com o Pai, Ele vai dizer assim, eu acho tão lindo lá em Romanos, que Ele diz assim, em Romanos 8, Ele diz assim, eu intercedo por ti, com gemidos inexprimíveis. Tipo, Clébia, o Senhor, às vezes a gente não sabe nem orar. Aí o Senhor faz assim, minha filha, peraí, que eu intercedo por ti. Eu sei daquilo que tu precisas. E eu disse, Senhor, eu quero ser classificada. Porque aprovado todo mundo não, né? Mas quem não for para o ponto de corte, é aprovado. E aí você pode passar na... lá, 2.000, o Edson, tu que é matemático, 1000ª posição, que fugiu a palavra agora, e não ser chamado. Mas os classificados, eles entram primeiro. Amém? E Deus, Ele foi me ensinando, através da palavra dEle, que eu precisava ter aquilo que o Senhor, Ele preparou para as nossas vidas. E Deus, Ele nos convida nessa noite a entrar
a entrar numa porta que Ele nos alimentará, igreja. Nós servimos ao bom pastor. Nós servimos a Deus, Simone. Deus é o nosso pastor. Ele diz que nada nos faltará. Nada. Em todas as áreas de nossas vidas, Ele supre as nossas necessidades, porque Ele é o nosso pastor. A nossa casa, irmãos, tem que ser um altar ao Senhor. A nossa casa tem que ser algo que Deus Ele tenha prazer em estar. Ontem eu estava organizando a casa, e aí eu coloco louvor. Esses dias, essa semana eu estou em casa, e aí eu coloco louvor e tal. Eu gosto de perfumar, e eu estava escutando uma palavra e louvando ali. Aí eu disse, a nossa casa é um altar. E Nicolas fez assim, então Jesus mora aqui, né, mamãe? Eu disse, mora. E ele ama estar aqui. Ele, então, bora botar perfume na casa? Eu, bora. Porque o Senhor é o bom perfume. A nossa casa tem que ser algo. A nossa casa. A nosso corpo. Porque Deus habita em nós. Nós somos templo e morada dele. Somos a casa dele. Então deixe nessa noite Jesus entrar. Estabeleça nessa noite altares verdadeiros que mudem a sua história. Estabeleça nessa noite altares que você possa olhar assim e dizer, Senhor, Tu és o meu pastor. Tu és o meu pastor. Nada mais, Senhor. Nada mais pode roubar o meu coração. Nada mais pode tirar a atenção que é do Senhor. Nada mais, igreja. Porque o Senhor, Ele está conosco. Porque o Senhor, Ele nos escolheu. Porque o Senhor, Ele prepara uma mesa farta. Porque o Senhor, Ele opera em nossas vidas. Porque Ele é especialista em te abençoar. Ele diz lá no Salmo 23, que Ele nos faz repousar. O que tem te afligido nessa noite? O que tem tirado o teu sono? O que tem feito muitas vezes você despertar? Repouse no Senhor. Gente, não há nada mais poderoso do que Jesus Cristo. Nada. Não há história alguma que o Senhor não transforme. Não há nada que Deus faça melhor. Então entregue, descanse nas mãos do Senhor. Está doendo? Está trazendo desconforto? Está te fazendo perder o sono? Ele diz no 3, refrigera minha alma e guia-me pela vereda da justiça. A justiça pertence a Ele. A justiça é dEle. Porque por amor do teu nome, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, Senhor. E Ele ainda diz assim no 5, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Nós estamos num culto da unção, e nessa noite, Ele unge a nossa cabeça. E unge a nossa cabeça com óleo que vem dEle. E o nosso cálice, igreja, transborda. O nosso cálice transborda. Porque quando o Senhor Ele nos conduz a andar com Ele, Ele nos leva a lugares que transbordam. Ele nos leva a viver o sobrenatural dEle, porque Ele é dono das nossas vidas.
Ele nos leva a viver uma vida que, gente, viver na dependência do Senhor é acreditar que muito mais Ele tem para as nossas vidas. Viver na dependência de Deus é viver a bondade e a misericórdia dEle. Porque Ele fará com que nós habitemos na casa dEle. Deixe Jesus estabelecer um altar na sua vida. Escute a voz do Senhor. A ovelha, ela escuta a voz do pastor. Ela discerne aquilo que o Senhor, Ele tem para a sua vida. Que nós possamos viver, que nós possamos depender daquilo que Isaías também nos fala na palavra dele, no 30:21. Quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, anda por ele. Então, quando nós estamos cercados pelo Senhor, quando nós entendemos daquilo, da aliança que Deus estabeleceu para as nossas vidas, mesmo que você tente, igreja, ouvirá uma voz dizendo: este é o caminho, anda por ele. O caminho que o Senhor tem preparado para nós. O caminho que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Ele hoje diz nesta noite que Ele é a porta. Que Ele quer nos conduzir a andar com Ele sobre as águas que Ezequiel andou. Ele quer nos conduzir a andar ao ponto de: eita, eu estou vivendo o transbordar de Deus. Ele quer que nós conheçamos a Ele. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Porque Ele é grande. Ele já estabeleceu algo grande para a sua vida. Fica de pé, por favor. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Sonhe os sonhos de Deus. Sonhe naquilo que o Senhor Ele tem preparado para ti. Estabeleça. Faça uma aliança com o Senhor. Viva a vontade dEle cotidianamente. Viva aquilo que Ele preparou para ti. Às vezes nós estamos num momento de tanto turbilhão, de tantos desafios, de tantas coisas terríveis, de um mundo terrível, de valores invertidos. Quem tem filho pequeno aqui sabe da educação que nós temos que dar todos os dias para estabelecer neles aquilo que o Senhor separou para as vidas dos nossos filhos. Viver novidade de vida, viver a palavra do Senhor todos os dias, incansavelmente. Acreditar que Ele é o nosso bem mais precioso. Acreditar que nós somos a casa de Deus. Como você tem cuidado. Feche os teus olhos, igreja. Que você possa nessa noite entender que o Senhor é o teu pastor. Não vai vos deixar faltar a paz que excede o entendimento. Não vai vos deixar faltar aquilo que Ele separou e programou para a tua vida.
Acredite que Deus ele tem algo grande. Acredite que Ele vai transformar. Ele vai fazer com que você viva o sobrenatural dEle. Ele vai mudar as estratégias se for possível. Ele vai fazer enxergar. Ele vai fazer você olhar para aquilo que o Senhor vai te mostrar. Ele te mostrará o caminho, igreja. Ele te mostrará por onde passarás. Ele te dará estratégias. Ele fará planos, porque Ele respeita, Ele sabe, Ele conhece, Ele sonda os nossos corações. E Ele sabe tudo que nós precisamos. E por maiores que sejam as nossas dificuldades, o Senhor há de suprir todas elas. Porque não existe, Senhor, nada que nos afaste do Teu amor, que está em Cristo Jesus. Não existe nada, Senhor, que nos afaste da aliança que o Senhor fez conosco. Porque nós nascemos na cruz. Nós nascemos na cruz, Senhor. A maior história de amor começou na cruz. E nós estamos aqui nessa noite para te dizer: faz morada, Pai. Nós estamos aqui nessa noite porque nós entendemos através da Tua palavra, que o Senhor quer fazer algo grande para as nossas vidas. Nós entendemos que as águas até os tornozelos, mesmo que o Senhor respeite os processos até os joelhos, que o Senhor nos conduza a passar com águas pela cintura. O Senhor quer que nós venhamos a acreditar que o Senhor pode todas as coisas. E eu te entrego, Senhor, nessa noite, todos que estão aqui, Senhor, que nós possamos viver o que o Salmo 23 diz, que nós possamos viver o que Romanos 8, 28 diz, que tu operas com gemidos, que tu intercede por nós, que nos livra de todos os nossos pecados e vontades. Por maiores que sejam as minhas vontades, Senhor, que a tua vontade sobre a minha vida prevaleça. Porque tu és bom, tu és maravilhoso, e nós dependemos de ti. Tu és grande, e nós queremos viver num nível de entrega, Senhor, muito maior. Nós queremos viver num nível de entrega, Senhor, que nós estejamos com estabilidade, Senhor, emocional. Oh Deus, opera, Senhor. Cala as outras vozes que nos faz nos afastarmos de Ti. Mas nos conduz a escutar a Tua voz. Nos conduz a discernir a Tua voz. Nos conduz a viver aquilo grande que Tu tens para cada um de nós. Porque Tu separou cada um que está aqui nessa noite. É mais uma quarta? Não. É a quarta-feira, Senhor, que os Teus filhos sairão daqui com posse daquilo que eles entraram, orando pelas portas. E às vezes as orações, Senhor, às vezes até desacreditada. Mas o Senhor renova as esperanças nessa noite. Ele não esqueceu de você. Você está passando por um processo. Você está passando por aquilo que Ele tem separado para ti. Acredite, Deus Ele tem algo novo para a tua vida. Acredite que Ele fará você viver. Tome posse, igreja. Acredite que Ele fará você viver algo sobrenatural. Porque Ele é grande, Ele é poderoso e Ele é o teu pastor. Aplauda o Senhor, porque Ele é o teu pastor.
e nada vos faltará. Ele é o teu pastor e Ele fará você viver e habitar em lugares altos, lugares o qual Ele estabeleceu para a tua vida. E Ele te conduz, igreja, a viver isso, porque Ele te ama, Ele te escolheu e Ele quer que você viva novidade de vida. Ah, você é o impróprio de Deus? Ele quer fazer com que você seja aquilo que Ele vai estabelecer, onde Ele te colocou. E as pessoas olharão para ti e dizer: poxa, olha onde foi que essa menina chegou. Porque Ele te ama. Olha onde foi que essa senhora chegou. Ele te ama. Olha onde foi que esse jovem chegou. Ele te ama, igreja. Ele te ama. Ele cuida. Ele estabelece. Ele opera. Ele faz milagres. Jesus Cristo de Nazaré, o carpinteiro. Ele é especialista em consertar. Ele é especialista em moldar. Ele é experiente. Ele te conhece, Ele te criou. E hoje você é filho. Filho amado do Senhor. Então acredite. Acredite que os sonhos dele são maiores do que os teus. Tome posse daquilo que ele tem. Tome posse. Tome posse daquilo que o Senhor tem para a tua vida. E depois compartilha conosco para nos alegrarmos contigo. Amém? Aplauda ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque Ele te ama incondicionalmente. E diga aleluia!